Olá pessoal, tudo bem? Hoje, pessoal, com exceção dos espíritas, ninguém mais fala de Humberto de Campos. Ele só é lembrado porque Chico Xavier atribui 15 dos seus livros à autoria de Humberto de Campos. Mas no início do século XX, Humberto de Campos era o cara. Poeta, contista, memorialista, jornalista, político, membro da Academia Brasileira de Letras. O maranhense Humberto de Campos botava para quebrar. Os jornais disputavam seus artigos e as editoras os seus livros. Humberto de Campos realmente era o cara. Quando ele estava vivo, ele nunca flertou com o espiritismo, nem passava pela cabeça dele. Isso era algo inimaginável, que um dia, depois da sua morte, ele seria apropriado por um médium e escreveria 15 livros por intermédio de um médium. Isso para ele, com certeza, se alguém tivesse contado isso para ele colocaria que a pessoa seria um tremendo de um doido, de um tremendo maluco. Era algo assim impensável. Bem, Humberto de Campos, então, graças ao Chico Xavier, vai continuar a fazer muito sucesso mesmo depois da sua morte. Humberto de Campos vai morrer com menos de 50 anos. Ele vai morrer em 1934. E pouquíssimo tempo depois da sua morte, o Chico Xavier já começa a escrever as mensagens que Humberto de Campos estava ditando para ele. Ele começa a psicografar as mensagens do Humberto de Campos. No livro Novas Mensagens, ele vai publicar várias mensagens do Humberto de Campos. E tem uma mensagem do Humberto de Campos que é específica sobre o planeta Marte. Essa é bastante interessante. O endereço deste livro eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ele está disponível aqui na internet e vocês podem baixá-lo, tá certo? Novas Mensagens, publicado então em 1940. O espírito do Humberto de Campos vai relatar que ele fez uma excursão um dia até o planeta Marte. Ele e um grupo de outros espíritos foram fazer uma excursão até Marte. E se encantaram com o planeta. Um planeta fantástico. As cidades marcianas eram incríveis. Não sei se vocês já repararam isso. As cidades espirituais, espíritas... Cidades espirituais espíritas dão muita importância à cidade, né? Porque o Brasil, o mundo, vivia um período de urbanização. Então nunca tem lá o agronegócio, nunca tem agricultura, o contato com a vegetação é sempre mais estética, né? Sempre mais estética, não é no sentido de produção. Ele só interessa falar da cidade. Então há um processo de urbanização que ocorre na Terra também ocorre no outro mundo. A cidade é hipervalorizada. Bom, mas isso não importa. Voltemos aqui. O espírito, quando chega lá, vê aquela cidade fantástica. Parecia que tinha algo muito parecido com a Torre Eiffel, com os grandes arranha-céus de Nova York. Máquinas cruzavam os céus a todo momento. Máquinas especiais produziam chuva nos lugares mais secos. Os marcianos eram todos vegetarianos. Desconheciam a guerra, desconheciam todas essas conflagrações sociais. Os marcianos irradiavam uma enorme simpatia, uma paz, uma tranquilidade, algo impensável ocorrendo aqui na Terra. Todo final do dia, os marcianos se dirigiam para um grande templo para escutar a palestra de um iluminado.
Os espíritas são fissurados em palestras, né? Nós vemos aí as famosas palestras do Divaldo, quanto sucesso que faz, gente sentada, gente em pé, um no colo do outro, é uma quantidade de gente. Eu acho que o Divaldo agora não está fazendo mais palestras, mas quando ele fazia as palestras do Divaldo eram um enorme sucesso, né? O Chico Xavier nunca foi um palestrante, né? Ele mais ali na psicografia e tal, e de um jeitinho mais assim, mais humilde, um jeitinho mais fechado, um jeitinho mais para dentro. Já o Divaldo não, o Divaldo é um cara mais para fora, é mais aristocrático, está sempre muito bem arrumado, cabelo muito bem cortadinho. Agora ele está velhinho, mas há uns anos atrás ele brilhava no palco, né? Ele falava muito bem, né? E um estilo todo próprio, né? de discursar, mas era meio um pavãozinho assim, né? Meio aristocrático, né? É bem diferente do estilo do Chico Xavier, mas atendia muito bem ao seu público, tanto ele, claro, quanto o Chico Xavier. Bom, os marcianos vão então no final do dia lá para o grande templo para ouvirem as mensagens, as palestras, as orientações, as exortações morais dadas pelos espíritos mais evoluídos ainda que moram lá em Marte. As ruas lá em Marte são ruas amplas, enormes, tudo muito bem arborizado, muito bem cuidado. As flores de Marte são belíssimas, não há flores iguais àquelas de Marte. Uma das preocupações dos marcianos é a Terra. Eles ficam sofrendo demais com a Terra, porque aqui na Terra tem muita guerra, tem muita briga, tem muito ódio, tem muita doença, tem muito crime. Então eles estão sempre monitorando o planeta Terra. Eles inventaram uns telescópios extremamente potentes. E esses telescópios têm uma função muito interessante. Eles, além de captarem as informações biológicas, físicas do planeta, eles captam também a vibração dos espíritos humanos. Muito interessante, né? Então eles conseguem captar como que os espíritos humanos estão vibrando, ora mais, ora menos, um avanço muito grande, né? Na astronomia metafísica, na astronomia quântica, na astronomia espiritual. Dezenas de sondas não tripuladas, claro, já pousaram lá em Marte. E não foi encontrado nenhum arranha-céu, nada semelhante ao Empire State, à Torre Eiffel. Não foi encontrado nada que indicasse a presença de vida lá em Marte, nem mesmo bacteriana. Mas Marte, pessoal, ele sempre exerceu um fascínio muito grande sobre nós. Os romanos olhavam o planeta e naquela cor vermelho alaranjada do planeta eles viam ali o sangue, claro, e transformaram Marte no deus da guerra, O Jonathan Swift, no século XVIII, ele vai escrever As Viagens de Gulliver, século XVIII, e ele vai falar lá dos marcianos. Me parece que foi a primeira citação na ficção, As Viagens de Gulliver. No século seguinte, no século XIX, George Wells vai escrever A Guerra dos Mundos. Os marcianos vão atacar o planeta Terra. Isso. Recentemente, não tão recentemente assim, tivemos um filme estrelado pelo Tom Cruise, que vai lutar contra os marcianos e salvar o nosso planeta dos marcianos invasores. No início do século XX, um russo chamado Alexander Bogdanov vai publicar um romance de muito sucesso, A Estrela Vermelha, na qual ele vai falar de Marte.
Lá em Marte, ninguém sabia, mas há 3 séculos antes da publicação do romance, havia irrompido uma revolta, uma revolução comunista. E o planeta havia se tornado uma sociedade comunista. E, portanto, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Exatamente, acredite se quiser. Isso há 300 anos antes, então dá mais ou menos aí 400 anos. O romance que fez muito sucesso na época. Ainda no começo do século XX, o Edgar Rice Burroughs, o inventor do Tarzan, vai publicar A Princesa de Marte, uma série de livros. E logo no primeiro livro ele vai descrever os marcianos. Marte, o planeta da guerra. Marte, o planeta inimigo. Marte, o paraíso comunista. Marte, o paraíso espírita. Que enorme fascínio exerce sobre nós esse planeta.